pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz, nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, tá? No dia de hoje, capítulo 12, Perfeição Moral, o título desse capítulo. E aí, nós vamos estudar as virtudes e os vícios, da pergunta 893 até a pergunta 906. Vamos lá, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, para que a gente possa entrar em sintonia. Vamos lá. Deus de infinita bondade e sabedoria, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, amigos espirituais, queremos agradecer essa oportunidade de podermos estudar, para que dessa forma nós possamos esclarecer os nossos pensamentos e dessa maneira a gente possa ir melhorando os nossos sentimentos e as nossas ações. Queremos agradecer essa oportunidade maravilhosa, pedir as bênçãos necessárias para a nossa casa do caminho, que a gente possa, assim, cada vez mais fortalecer a nossa fé, fortalecer as nossas intenções, os nossos pensamentos e sentimentos, para que nós possamos nos melhorar. Obrigada por tudo, graças a Deus. Sejam conosco nesse estudo. Graças a Deus. Então, gente, na primeira pergunta, na 893, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? E daí os espíritos respondem que todas as virtudes têm seu mérito, né? Quando a gente pensa em virtude, a gente pensa em quê? Em coisas boas, né? Generosidade, doçura, bondade, justiça, gratidão. Tudo isso, gente, são virtudes. E aí tem algo bastante assim, interessante nessa resposta dos espíritos, que eles falam assim: a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, gente, assim, a partir do momento que a gente resiste, né, a um arrastamento das más tendências, o que seria essa resistência, né? Seria um esforço que a gente faz para a gente não cair em determinada situação difícil, né? Não cair em tentação, vamos dizer assim. Já existe aí virtude, né? Isso é bem legal, assim, até para a gente aprender, né, a valorizar o esforço que a gente faz, né? Não a gente se esbanjar, mas a gente valorizar também, porque é um esforço, é um sacrifício também que a gente faz quando a gente resiste, né, a um mal. E aí, gente, os espíritos, o Kardec vai fazendo várias perguntas, para os espíritos, né? Há pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem precisar vencer nenhum sentimento contrário. Tem tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? E aí os espíritos respondem que aquelas pessoas que não precisam mais lutar, né, para poder fazer o bem, né, de maneira espontânea, é porque elas já conquistaram isso, né? Elas já lutaram antes e venceram. E para aquelas ainda que possuem, né, essas dificuldades, é claro que elas precisam fazer aí um esforço maior, né? E aí os espíritos ressaltam a questão de fazer o bem pelo próximo sem segundas intenções, né? Porque a partir do momento que a gente coloca aí uma segunda intenção, né, a gente fica esperando, né? Vou fazer o bem hoje para eu poder ganhar alguma coisa amanhã, né? Aí já diminui bastante aí o nosso mérito. Por quê? Porque o objetivo é que a gente faça o bem sem segundas intenções, né? Sem interesse. Essa é a verdadeira caridade. Na 895, o Kardec pergunta para os espíritos, né, se além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual seria o sinal mais característico da imperfeição? E aí os espíritos respondem, né, o interesse pessoal. Ou seja, gente, o interesse pessoal é algo que nos atrasa, né? A partir do momento que a gente coloca o nosso interesse, né, os nossos... a gente se coloca na frente, né, das coisas, a gente vai aí se atrasando, né, nessa escala evolutiva. A gente precisa, sim, pensar, né, nessas qualidades que a gente precisa praticar, mas sempre tirando aí o nosso interesse pessoal.
Já na 895, o Kardec vai perguntar assim: existem pessoas desinteressadas e sem discernimento que esbanjam seus bens sem proveito real, por falta de uso criterioso, terão por isso algum mérito? E aí os espíritos, né, eles respondem o seguinte, que o interesse pessoal, ele é um sinal característico da imperfeição. E o apego material, ele é um sinal de inferioridade, né? E que a riqueza, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos é dada para que a gente possa aplicá-la bem, né? E não somente para suprir os nossos interesses, as nossas necessidades pessoais. A gente precisa olhar para as pessoas à nossa volta, né? A gente precisa olhar para a sociedade que a gente vive e procurar atender essas necessidades utilizando essa riqueza que, na verdade, está temporariamente conosco, mas não nos pertence, né? Toda a riqueza pertence a Deus. E aí ele fala também, é bastante interessante, né, que essa riqueza ela nos será cobrada, né? A quem muito foi dado, mais será cobrado. Então, se você receber uma riqueza, que você possa fazer um bom uso dela e não fazer esse uso apenas em seu proveito próprio. Vamos olhar para o próximo, né, galera? Na 898, Kardec pergunta para os espíritos assim, se é útil o esforço para adquirir conhecimentos científicos referentes apenas às coisas, às necessidades materiais. E aí, os espíritos vão responder que todos os conhecimentos contribuem para o progresso, gente. Até porque para o espírito chegar à perfeição, ele precisa saber tudo, né? Jesus, ele é um espírito perfeito e ele sabe de tudo, né? A gente sabe que Jesus, ele auxilia, né, na criação de mundos. Jesus sabe tudo. Então, assim, nós hoje aqui, espíritos imperfeitos, a gente não sabe de tudo ainda, mas o caminho para a gente atingir a perfeição é que a gente conheça tudo, que a gente saiba assim de tudo. E aí ele lembra também aqui que para que haja, né, esse progresso, essa evolução, é necessário que todos os nossos, ele fala que o progresso ele precisa se realizar em todos os sentidos, né? Todas as ideias adquiridas contribuem para o desenvolvimento do espírito, ou seja, a gente precisa ter a parte intelectual muito bem desenvolvida, a parte moral, para que a gente possa atingir aí essa plenitude espiritual. Na próxima questão, que é a pergunta, né, que é a 899, Kardec ele coloca, né, duas situações. Né? Dois homens são ricos. Um nasceu na riqueza e nunca conheceu a necessidade, e o outro deve sua riqueza ao trabalho. Tanto um quanto o outro a empregam para a satisfação pessoal. Qual o mais culpável? E aí os espíritos respondem que o mais culpável é aquele que não conheceu, aquele que conheceu os sofrimentos. Porque imagina, gente, eu sou pobre, né? Muito pobre. E aí eu sei das dificuldades que a pobreza trazem, né? Fazem que a pobreza se mostra, né? Porque eu estou vivenciando isso. Aí, de repente, assim, a partir do fruto do meu trabalho, eu enriqueço. E aí eu passo simplesmente a utilizar essa riqueza para o meu bem-estar pessoal. E não faço um bom uso, né, dessa riqueza em prol assim, das pessoas, das instituições, né? Eu não faço nada em prol do próximo. E aí, tipo, aos olhos da espiritualidade, existe uma culpa muito grande aí, né? Uma responsabilidade muito maior da minha parte, que conhecia a pobreza do que aquela pessoa que não conheceu a pobreza e que enriqueceu e que usa essa riqueza em proveito próprio. Por quê? Porque eu passei por aquela dor, eu passei por aquela privação, eu sei como é difícil e como que eu não me sensibilizei para auxiliar, né? Sabendo de toda essa dificuldade. Então, que isso fique de reflexão para a gente, né? Para que a gente possa ir refletir, né, sobre tudo isso que esses espíritos nos trazem. Em 902, Kardec vai fazer a pergunta, é uma pergunta bem assim, comum, né, assim, que é uma dúvida que geralmente nós temos, né? É errado desejar a riqueza para fazer o bem? Será que, por exemplo, eu pensando assim, vou estudar muito, né, vou trabalhar, vou ganhar bastante dinheiro para que eu consiga fazer o bem? E aí os espíritos respondem para Kardec o seguinte: o sentimento é louvável, né? Sem dúvida, quando é puro, mas será que esse desejo desinteressado e não esconderá
nenhuma segunda intenção pessoal, a primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem não é frequentemente a si mesmo. Então aí os espíritos falam que a gente precisa analisar essa intenção, né? Com que intenção eu quero ficar rica para poder... Será que eu quero realmente ficar rica para fazer o bem ao próximo? Ou será que eu quero ficar rica, né, para ganhar prestígio, para o meu proveito próprio, né? Enfim, a gente precisa refletir, né, sobre a nossa intenção, qual é a nossa verdadeira intenção. Na 903, Kardec pergunta se é errado estudar o defeito dos outros, né? E aí os espíritos respondem o seguinte: se for para divulgação e crítica, é um grande erro. Por quê? Porque é faltar com caridade. E aí a gente lembra que o Evangelho, ele fala bastante para a gente da indulgência, né? Que é a gente ter esse olhar, essa empatia, né, para com o outro. Na 904, Kardec pergunta se é errado investigar e revelar os males da sociedade. Então, os espíritos respondem que depende do sentimento com que se faz, né, gente? Tudo é intenção. Aí ele fala, apesar de ter feito uma avaliação como espírito, pode ser punido por essa espécie de prazer que se tem de revelar o mal. Então, assim, será que eu estou revelando esse mal, né, por uma espécie de prazer, por isso, só por isso mesmo? Ou assim, qual é a minha intenção, né, quando eu faço isso? Será que é para produzir um escândalo, né? Será que é para causar uma confusão? Então, assim, a gente precisa sempre analisar qual é a nossa intenção, qual é a intenção quando se faz alguma coisa. A 906, o Kardec pergunta para os espíritos se é errado ao fazer o bem ter consciência de se reconhecê-lo, né? E aí os espíritos respondem o seguinte: tendo consciência do mal que faz, deve o homem também ter consciência do bem e saber se age bem ou mal, ponderando suas ações diante das leis divinas e principalmente na lei de justiça, amor e caridade. É que poderá dizer se elas são boas ou má, aprová-las ou não. Ele não estará errado quando reconhecer que venceu suas más tendências e fica satisfeito desde que não se vaideça, porque então cairá em outra falta. Então, assim, não é errado a gente fazer essa análise, né? A gente reconhecer se a gente está fazendo o bem. Contudo, é muito importante a gente ter atenção para que a gente não se envaideça, né? Eu estou fazendo bem, eu estou sempre fazendo bem, eu estou sempre fazendo doações, estou sempre fazendo caridade. Por quê? Porque senão a gente cai aí num grande erro, né? Que aí é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, que a gente deixa crescer, que a gente deixa tomar conta, e aí a gente cai numa outra falta, numa outra, né, dificuldade que só vai atrasar o nosso progresso. Que a gente então possa refletir, né, sobre o que são as virtudes, né, que a gente possa fazer um verdadeiro esforço para a gente tentar se melhorar, né? E se a gente errar, que a gente levante, que a gente tente de novo, que a gente se esforce, que a gente lute, né? Porque nós ainda estamos espíritos imperfeitos, mas um dia chegaremos sim à perfeição, claro que com muito esforço, com muita luta, com muita resistência. Então que a gente resista assim ao mal, que a gente se esforce para que a gente possa melhorar, para que a gente possa progredir, para que a humanidade, assim, dessa maneira, possa progredir, né? E de mãos dadas a gente possa aí alcançar essa plenitude que é a perfeição. Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje fazendo uma prece, elevando os nossos pensamentos e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Deus de infinita bondade e sabedoria, amigos espirituais, obrigada pela oportunidade do estudo, que faz com que nós possamos refletir, que faz com que nós possamos modificar os nossos pensamentos e sentimentos, nossas emoções, a nossa vibração, Senhor. Abençoe a cada um de nós, coloca teu amor, Senhor, em nossas intenções, que a gente possa sempre lembrar dos teus exemplos, Senhor Jesus, do teu amor, da tua força, da tua compreensão, da tua bondade, da tua justiça e da tua misericórdia. Graças a Deus, abençoe a cada um de nós. Graças a Deus.